muita coisa de pedofilia. Não? Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodi Marques. O programa Evode a Mais está começando e nós iremos até as 21h30, se assim for a vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esta noite venha nos dar graça, nos dar sabedoria, para que nós possamos estar passando para você algo que seja necessário e muito importante. E para você que está nos acompanhando nesse momento, compartilha essa gravação para os seus vizinhos, para o seu pai, para sua mãe, para aquele que vai ser mamãe ainda, para quem vai ser vovô. Nós vamos estar falando aqui hoje de pedofilia, né? E quais são as causas da pedofilia, como evitar a pedofilia. Nós vamos estar falando sobre esse assunto. E aqui está a doutora Cida, já na terceira gravação dela, de uma série de 3. Se você perdeu as outras 2 séries, basta você entrar no canal Missões Evode no Sertão, que as outras séries estão gravadas lá. E no meu canal também, Missionário Rodi Marques, eu pego tudo isso que foi gravado, eu faço em 2 partes de 45 minutos, e lá você pode estar assistindo também. E nos vídeos que vai para o meu canal, tem um card que aparece sempre assim em cima, ó. Depois vai aparecer lá o meu dedo bem em cima de um card, que se você apertar lá, você já entra no canal Missões Evode no Sertão, e você vai estar acompanhando o que a gente já falou aqui, né? E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É uma maneira de você estar nos ajudando, é uma maneira de você estar nos ajudando a fazer missão. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva. Então, está aqui a doutora Cida, se apresenta aí mais uma vez, para quem não conhece você. Pois é, já sou figurinha, né? Boa noite a todos. Eu sou advogada, doutora Cida. Eu procurei me especializar nessas adversidades da família e da criança e do adolescente, na violência doméstica. E nesses dias nós temos tentado passar um pouco, é muita informação, mas ela é necessária. Falamos sobre a violência contra a mulher e começamos também a falar sobre a pedofilia, a violência contra a criança e o adolescente. E hoje nós vamos encerrar esse capítulo em nome de Jesus. Maravilha. E só lembrando, essa programação também está sendo transmitida ao vivo para o canal Opinião Play. Se você está no Facebook e ainda não segue a Opinião Play, vai lá onde é que tem aquela lupinha e escreve lá Opinião Play, que a gente vai estar ao vivo pelo Facebook. Esse programa é transmitido na TV aberta de Araras pelo nosso amigo apóstolo Pietro Júnior. Grande abraço, apóstolo. E para você, se você quiser fazer alguma pergunta também, faça alguma pergunta, que o nosso amigo Nino está lendo o som. Ele vai estar reportando a sua pergunta para nós e nós estaremos respondendo na medida do possível. E aqui já vai a primeira pergunta para a doutora Cida. Pode ser assim mesmo, né, doutora Cida? Né? Pode, claro. Então tá bom. Glória a Deus. Doutora Cida, por que falar em violência sexual contra a criança e o adolescente? Pois sempre foi um tabu, né? Falar sobre sexualidade para a criança, falar perto da criança sobre sexo, explicar para a criança o que é sexo. E desde sempre a criança sofreu violência sexual e era difícil enquadrar, né? Porque como era tabu, ninguém falava nada. Então, a primeira coisa que é importante falar da violência são 2 motivos. O primeiro é porque a violência sexual contra criança e adolescente é uma prática que, infelizmente, acontece há muito tempo e em todo o mundo. E ainda, infelizmente, ainda vai acontecer no futuro, né? Porque sempre existirão as crianças e sempre existirão os pedófilos E ou nós os estamos aqui abusadores. justamente para tentar evitar que no presente ou no futuro
né, a gente consiga livrar alguma criança desse pesadelo, né? Exatamente. O que nós precisamos é que quem vai assistir ou quem está nos assistindo preste muita atenção e quebre esse tabu para você poder informar a sua criança, para você poder cuidar da sua criança e impedir que ela seja mais uma vítima de pedofilia. Porque, olha, todos os dias, pelo menos em média, de 30 a 50 crianças são abusadas todos os dias no Brasil. Não é no mundo, é no Brasil. Então, muitas não são informados, né? Muitos desses abusos não são informados, porque a criança demora para entender o que é que está acontecendo com ela. Então, nesse momento, por exemplo, tem uma criança sendo abusada, mas ela não consegue imediatamente detectar que isso é um abuso. Então, até que ela entende que é um abuso e que ela informe alguém, que ela declare isso para alguém, demora um tempo. Então, a nossa estatística é totalmente falha por causa disso. Doutora Cida, eu falei para a senhora em off aqui de uma mulher, né, que disse que foi abusada na infância pelo padrasto, Pois é. né? E eu esqueci de falar para a senhora, ela falou para a mãe dela chamou ela de vagabunda e era já muito nova, saiu de dentro de casa e foi embora. É. E muitas vezes essa criança que saiu de dentro de casa e foi embora, não sabe para onde ir, encontra um outro esperto pela frente, um outro abusador ou um outro sequestrador da infância e a leva para uma linha de prostituição, porque existe a prostituição infantil, mais pelo Nordeste, Norte e Nordeste, acontece muito mais do que aqui no Sudeste ou no Sul também. Mas acontece exatamente por isso, porque essas crianças não encontram apoio em casa, então elas saem de casa sem rumo, aí encontra aquele esperto que lhe dá atenção, lhe dá um carinho e ela não tem opção. E aí ele começa a explorar esse sexo ganhando dinheiro através do sexo dessa criança. Porque além de abusar, ele ainda vende essa criança como um objeto sexual. E a mãe ela age dessa maneira com a filha, devido ao que ela recebe desse marido. Talvez o marido sustenta, banca É, toda a casa, paga as contas. pois é, pastor. Eu não quero acreditar que ela faça isso só por causa desse interesse material, só porque ela não queira passar fome, só porque ela não quer sair à luta para trabalhar e sustentar a sua casa e ficar com a sua criança em casa. Eu acredito que seja que ela também seja uma vítima, né? Muitas vezes. Eu não acredito que seja uma exceção. Eu acredito que a exceção seja essa interesseira. Mas a regra é que ela seja também uma vítima. Porque o pedófilo, o abusador, ele começa também pela violência psicológica. Então, ele tanto abusa psicologicamente da mãe quanto da criança. E muitas vezes essa mãe fica doente mesmo, né? Ela adoece, ela fica ali à mercê desse abusador. E ela cria uma proteção, uma barreira entre ela e a filha, o filho, que a impede de acreditar naquilo que está acontecendo, porque ela acredita tão piamente, ela confia tão loucamente naquele homem que está dentro da casa dela, que pode ser o esposo, pode ser o padrasto das crianças, não necessariamente o pai, mas o pai também abusa, o avô também abusa, o irmão também abusa, o tio também abusa. Então, mas ela fica tão refém daquela pessoa psicologicamente que tudo o resto é mentira. A única verdade é ele, porque ele faz esse trabalho na Já vi cabeça dela. caso do cara matar
E a mãe não acreditar que foi ele que matou. É, é. Tem, porque tem essas doenças psicológicas, essas psicopatias, alguma coisa assim, que realmente fazem com que a pessoa. E muitas vezes isso acontece em locais onde a instrução, o conhecimento, a cultura ainda não chegou totalmente, né? Acontece mais lá naqueles fundos. Acontece também aqui, no meio da cultura, no meio da civilização, mas acontece muito mais lá, onde ela não tem muita coisa, ela não sabe se questionar, ela não sabe dialogar, ela não aprendeu isso, ela não tem um lugar de fala, ela simplesmente não existe. E assim como ela não existe, ela não vê como existentes também as crianças e os adolescentes que são vítimas desse mesmo abusador. Doutora Cida, existe alguma lei que protege a criança, que protege o adolescente? Como conseguir essa ajuda? Se existe a lei, como que pode ter contato com ela? De que maneira? Tá. Principalmente lá no fundão, por exemplo, igual a senhora falou, né, que É. a pessoa está... O que a pessoa pode fazer para tentar aliviar um pouco essa barra aí? Então, eu falei só do primeiro ponto da violência sexual, por que que nós devemos falar sobre a violência? Então, eu vou só completar que o segundo é para que o país enfrente e supere essa grave situação. E é preciso conhecer muito bem o problema. Então, enquanto não se fala, né, enquanto é tabu, as pessoas não conhecem, ela não supera, nós não damos um passo à frente, né? Então, todo mundo precisa falar exaustivamente para que as pessoas, para que isso se torne familiar, entendeu? Para que essa questão, esse abuso, essa violência se torne familiar. E quando alguém ouvir ou quando alguém vê alguma coisa, já conseguir detectar. Para que isso se torne familiar mesmo, uma coisa transparente. Eu olho e vejo, aquilo não é normal. Então, como eu já ouvi falar, eu já sei as características, já sei como acontece, então eu estou vendo algo ali que eu sei que não é normal, então eu preciso delatar, né? Eu preciso informar alguém que aquilo está acontecendo. Olha, nós temos uma lei que protege, além da Constituição, que nós já lemos aqui, nós temos o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que assegura que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao profissionalismo, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, o Estatuto da Criança, ele traz claramente ele levou para a Constituição Federal e trouxe da Constituição para o Estatuto essa obrigatoriedade que nós temos, nós, sociedade. Né? Eu não posso passar e dizer, não, não é meu filho, não é meu parente, eu não conheço, então não vou fazer nada. Voltamos lá na briga de marido e mulher, que a gente antes não metia a colher. Né? Hoje a gente precisa meter a colher, tanto lá na violência doméstica, quanto aqui na violência contra a criança e o adolescente. Então, durante muito tempo, isso era ruim, não se falava porque a família não era um objeto de cuidado do Estado. Né? A família era um ente à parte, cada família que se resolvesse dentro dos seus problemas. A partir, então, tanto do divórcio, quanto da Lei Maria da Penha e do Estatuto da Criança e do Adolescente, então, isso foi obrigando a sociedade, foi impondo até que a sociedade
também tome conhecimento e também tenha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre a tua casa, não e a gente deve entender assim, não é que eu vou entrar sem bater palmas, sem pedir licença e já vou mandando na sua casa. Não, mas eu tenho, como sociedade, eu tenho obrigação de cuidar do seu bem-estar. Do bem-estar da sua esposa, do bem-estar dos seus filhos, assim, e a recíproca é verdadeira. Então, enquanto sociedade, nós precisamos cuidar um dos outros. E é isso que o Estatuto da Criança, é isso que a Constituição fala. Que nós somos, enquanto sociedade, nós somos responsáveis uns pelos outros. E aí que a Lei Maria da Penha, então, mandou a gente denunciar, né? Denuncia. Você tem obrigação, se você ouviu um grito, 2 gritos, um xingamento, um mal-estar qualquer no seu vizinho, ligue 190, 180, 100, vá denunciar, vá informar que tem algo estranho acontecendo. Se a polícia chegar e não acontecer nada, porque não somos nós que vamos investigar, é a mesma coisa da pedofilia. Esses dias eu ouvi uma pedagoga, nós estávamos conversando e ela me disse sobre isso, que eram 2 irmãs que são alunas de uma determinada escola, e uma das irmãs denunciou que estava sendo abusada pelo avô. Então, essa irmã foi morar com a tia. A tia falou, não, pode trazer, porque foram ao conselho tutelar, e essa irmã foi morar com a tia. Só que ficou uma outra na casa. E que as professoras têm certeza que está acontecendo a mesma coisa. Mas a criança não fala o que está acontecendo. Então, na realidade, o que tem que fazer é voltar no conselho tutelar e explicar novamente. Olha, não é porque ele tinha preferência pela outra irmã que ele não vai fazer nada com essa. Não é isso. Ele é um doente, ele é um pedófilo. Então, ele vai fazer com a criança que tiver dentro de casa. Então, certamente, essa criança que ficou lá está sendo vítima desse avô. Tem uma coisa triste, que é uma triste realidade. Existe uma região do Brasil que eles encaram isso quase que normal. Sim. Essa violência infantil. É. Eu conheci uma família, eu até citei num programa aqui com a senhora lá mais atrás, que a gente ficava brincando de bola na rua, esse pessoal vieram dessa região para cá, e o velho de 80 anos sentava as netinhas dele no colo e ficava mexendo nas partes íntimas da netinha, e a gente, molecada, achava graça. Então, se a gente crescer com essa ideia que é engraçado, chega uma hora que a gente acaba acostumando e achando que banaliza, é normal, né? Banaliza, e aí fica tudo normal. Por isso que nós temos que falar, e falar ferrenhamente, falar com muito critério, mas com muita altivez, que é errado, é errado. Olha, a criança, ela é um sujeito de direito e ela tem os mesmos direitos que nós temos. Ela é uma pessoa, ela é um ser. Então, o senhor não vai gostar que qualquer pessoa chegue diante da sua pessoa e fique tocando. Não é? Pode ser que inicialmente o senhor não tome isso como uma ofensa, mas o senhor vai ver que a insistência e a forma com que essa pessoa te toca te desrespeita. E aí o senhor já, como adulto, dono da sua vida, o senhor vai falar, opa, peraí, né? A criança não sabe falar isso. Mas a criança, ela tem o mesmo direito que nós adultos temos. Ela é um sujeito de direito como nós. Então, ela precisa ser defendida em todos os aspectos. Se a criança não está indo para a escola, precisa ir lá no conselho tutelar e falar, olha, perto da minha casa tem uma criança que não vai para a escola. Porque ela não vai para a escola, mas ela não sabe detectar isso, que ela não está indo para a escola e que isso não é bom para ela. Ela não vai para a escola, mas certamente ela fica o dia inteiro na rua, né?
porque quem não manda sua criança para a escola não cuida das outras coisas também, dos outros direitos que ela tem. Então, ela fica o dia todo na rua, ou ela vai vender alguma coisa no semáforo para ajudar dentro de casa, né? Em detrimento do aprendizado, em detrimento de um direito que ela tem, que é de aprender a ler, a escrever, de se tornar um cidadão, né? Então, todas as vezes, isso também, a criança não ir para a escola também é uma violência. A criança não ter um momento de lazer, um tempo de lazer, também é violência. A criança que fica trancada dentro de uma casa, igual nós vimos, já tivemos aqui na região, um pai que amarrou, prendeu o filho com uma corrente dentro de um tambor. E depois desse caso, apareceu outros casos também, né? Pois é. Então, isso é uma tremenda violência. Cercear a liberdade da criança de ir e vir, né? Ela tem direito, como nós temos, ela também tem. Então, isso é muito importante que a gente saiba. A criança é uma pessoa em desenvolvimento. Ela vai ser um ser. E tem uma outra coisa. A criança que é vítima de violência e não é cuidada, ela vai se tornar o quê? Um violentador. Né? É porque ela vai refletir aquilo que ela recebeu. Então, se nós não tivermos esse cuidado com as crianças, de tratar como criança, de cuidar, de educar, de amar, de dar a ela o direito que ela tem, nós vamos criar um número sem igual de pessoas violentas, de pessoas desalmadas, de pessoas que não se importam com as outras. A gente vai criar um monte de Lázaro. Vai criar um monte de bandido da luz vermelha, às vezes. É verdade. Uma coisa muito triste, uma realidade muito triste que eu vejo nas escolas é que nas reuniões de pais, vai pouquíssimos pais. Já é uma cultura, porque os pais normalmente trabalham fora e quem fica em casa é a mãe. Só que tem um problema. Hoje em dia a maioria das mães também trabalham. E as mães se viram nos 30 para arrumar aquele tempo para ir na escola, na reunião. Mas o pai não. Então virou uma obrigação feminina. É só a mãe que tem obrigação de ir nas reuniões da escola. Não, o pai também, ele tem direito de pedir no trabalho um tempo para ele ir até a escola. Como ele vai ao médico, ele tem também direito de pedir um tempo e ir na escola. Olha aí, galera, isso eu não sabia, hein? Talvez você não sabia também. O pai, ele tem direito de pedir um tempo no trabalho para poder ir na escola. Exatamente. Isso é um direito. Se é direito, a gente pode... Isso, e aí ele pode pedir uma declaração na escola depois que ele esteve lá, o período que ele esteve, e ele é abonado esse tempo que ele esteve lá. Mas é para ir na escola, não é para ir para o boteco, não. Mas porque tem que levar a declaração da escola que esteve lá. Interessante, doutora Cira, a senhora falando de uma criança que cresce na violência ou num descuido, ele acaba crescendo e passando isso para outras pessoas. Isso é tão verdade que tem uma fala que diz que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Sim. Então é impossível de alguém dar amor, ou cuidado, ou atenção, se ele não tiver isso, né? Exatamente. Você não sabe o que é, o que você não recebeu, você não sabe o que é. Exatamente. Né? Então você só dá aquilo que tem. Quando você vê uma pessoa marginalizada, né? E marginalizada é a margem, saiu do centro, né? Ficou à margem. Você pode pesquisar lá no fundo que tem algum momento em que ela recebeu aquilo que ela está dando. Doutora Cira, como que ocorre a violência sexual na infância e na adolescência? Olha, são várias formas que nós temos de violência contra a criança e o adolescente. As principais são a
sexual, né? A sexual, a material, essa violência física de impedir que a criança saia, que a criança vá à escola. Tem essa violência, tem a violência de limitar que a criança coma, que a criança se alimente. Tudo é violência, né? Não é só, nós estamos falando de pedofilia, de violência sexual, mas violência contra a criança é muito extenso. Mas nós temos a exploração econômica, também chamado de trabalho infantil. Nós temos a negligência, que é a falta de cuidados e proteção no desenvolvimento das crianças. Nós temos o abandono, que é a ausência da pessoa de quem a criança ou adolescente está sob cuidado. Abandona, sai, larga a criança lá. Quantas vezes a gente vê, teve um incêndio numa casa, tinha 2 crianças lá, morreram as crianças. Uma vela acesa em cima do colchão. Em cima do... Tem a violência física, que é o uso da força física utilizada para machucar a criança ou adolescente. Tem a violência psicológica, que é um conjunto de atitudes, palavras e ações que objetam constranger essa criança. Então, você vai fazendo da mesma forma que é feito com o adulto. Você vai falando com ela que ela não é nada, que ela é burra, que ela tem não... Tem muito isso aí, doutora Cida? Tem muito. É o que mais acontece, eu acredito. Que vai constranger, envergonhar, censurar, pressionar a criança ou adolescente de modo permanente, gerando situações vexatórias para essa criança. Às vezes dá vontade de citar nomes aqui. Fala, tá vendo aí, fulano? Olha, presta atenção. Pois é, mas a carapuça vai entrar. Tem a violência institucional, que é a violência contra a criança e adolescente praticada pelas instituições formais, que são responsáveis pela sua proteção, quer dizer... a inércia do Estado, muitas vezes, em proteger, a omissão institucional, tem a violência sexual, que é a violação dos direitos sexuais no sentido de abusar ou explorar o corpo sexualmente de criança e adolescente. Então, a violência sexual o cuidado, a guarda, a proteção do corpo da criança é um direito, né? Então, você violar esse direito é uma violência. E é o que acontece, né? Tem o abuso sexual, que é a utilização da sexualidade. Então, tem a violência sexual, que é a violação desse direito dela, no sentido de abusar ou explorar do corpo dela. Então, explorar pode ser fazê-la se prostituir, que é aquilo que nós estávamos falando, que tem muito lá no Amazonas, né? A maioria das cidades portuárias ou ribeirinhas, elas têm essa questão da violência sexual pela violação desse direito, que é deixar a criança lá, colocar a criança lá, fazer com que ela seja um objeto sexual. Essa é uma das formas de violação. E tem o abuso sexual, que é a utilização da sexualidade de uma criança ou de um adolescente para a prática de qualquer ato sexual. Qualquer ato sexual. Não é só penetrar. É qualquer ato sexual. O abuso sexual é geralmente praticado por uma pessoa com quem a criança ou adolescente possui uma relação de confiança. Infelizmente. Isso dói no meu coração. Porque a palavra de Deus diz que a maior traição é a quebra da aliança, né? A quebra da aliança é a raiz da ingratidão, é a raiz da traição. Então, imagina a quebra da aliança de pai com a filha, de avô com a neta, com o neto, de irmãos. É uma violência muito além da sexualidade. É uma violência que transcende todas as possibilidades de perdão, eu acredito, sabe, de um dia essa criança acertar, entrar no prumo novamente. Não tem como
um dia lembrar meu pai. Quem que era o meu pai? Era o meu abusador. A pessoa que devia me proteger abusava de mim. Quem era o meu avô? Quem foi o seu avô? Porque é uma família, né? O que você lembra do seu avô? Eu lembro que ele abusava de mim. Não é muito triste isso? Falar desse assunto é uma coisa muito dolorida, muito dolorida. É algo assim que você tem que buscar lá no fundo, lá nas entranhas mesmo do seu sentimento, uma possibilidade de ajudar. Essa pessoa precisa de ajuda, precisa de amor, precisa de cuidado. E muitas vezes a criança é abusada e cai nesse momento que nós estávamos falando, que quem deveria acolher, que é a mãe, não acredita nela. Então ela vai fazer o quê? Para onde ela não sabe falar, não, tudo bem, ela não entende, coitada, minha mãe também tem problema, deixa ela, coitadinha, ela não entende isso, né? E eu vou abrir um parênteses aqui para ver a, a ternura, a inocência da criança. Quando meus filhos eram pequenos, a gente brincava de Papai Noel, né? No Natal, então meus tios se vestiam de Papai Noel e tal. E um dia eles já eram maiorzinhos e eu perguntei: vocês já escreveram a cartinha para o Papai Noel? Aí a minha filha falou para mim: mamãe, mas você acredita em Papai Noel? Você ainda acredita em Papai Noel? E o meu filho virou para ela e falou: Lola, deixa ela. Se ela acredita, deixa ela. Então, veja. Não vai estragar o mundo da mamãe. Da mamãe, deixa ela com a fantasia dela. Então, veja a inocência, a pureza de uma criança. Né? Até hoje eu vejo isso. Quando eu penso numa pureza, eu lembro desse momento com eles. E eu fiquei olhando e eu falei, olha, eles são inocentes, na verdade. Eles podem não acreditar, mas eles não vão te ferir. Eles não vão te atropelar. Então a criança é muito singela. A criança não tem maldade. A palavra diz que o céu é povoado pelas crianças. Se você não for como uma, você não vai entrar. Então, veja o que é isso. Quando Deus compara a limpeza, a pureza das pessoas que devem habitar com Ele, Ele compara a uma criança. Às vezes eu fico pensando igual os adventistas. Os adventistas acreditam que no inferno vai ser aniquilado, ninguém vai sofrer para sempre. E nas minhas ideias, isso seria o mais justo, né? Eu, Rod Marx, seria o mais justo, porque se tornar como uma criança para herdar a vida eterna não é fácil. Não é fácil. E monstro igual esses que nós estamos falando aqui tem muito, hein? Então, porque seria fácil se a gente fizesse o contrário, nascesse com 100 anos e depois viesse desfazendo, desaniversário, né? 99, 98, até chegar no ventre novamente. Aí, pronto, a gente estava salvo. Porque ia se tornar uma criança de qualquer jeito. Mas a gente não é assim, porque nós nascemos puros e depois nós vamos adquirindo essa sujeira, essa poeira, né? O senhor vê de vez em quando o senhor tem que pegar aquela maquininha de lavar, que tem pressão, e o senhor olha assim, o chão está limpo. Mas se o senhor pegar aquela máquina com aquela água com pressão e jogar, o senhor vai ver que ainda tem muita sujeira. A água sai preta. E o chão fica branco. Então, é isso que, por mais que a gente queira se limpar, depois de tudo que nós conhecemos de errado, tem uma dificuldade aí, né? Doutora Cira, e por isso que é uma prática, né? A gente pode acostumar e buscar sempre praticar o bem. Sempre, né? é isso aí. Porque atravessar uma velhinha na rua, né? Isso. Dar lugar no ônibus para uma pessoa mais idosa sentar. Respeitar pai e mãe. Isso, e a gente vai praticando. A gente não vai se tornar um ser humano perfeito, Sim. mas a gente também não vai se tornar um monstro.
Exatamente. Respeitar o seu semelhante, olha, respeitar o outro é o básico. Se você respeita, a palavra diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a referência de amor que a Bíblia nos dá somos nós, é o amor que nós sentimos por nós. Nós protegemos o nosso pé, a nossa mão, nossa cabeça, para não cair nada, mas a gente até joga alguma coisa na cabeça do outro. Verdade. Antes da próxima pergunta, deixa eu dar um alô aqui para a galera. A Kelly Cristina, boa noite, Kelly, Deus abençoe a sua vida. Paloma, Deus abençoe. Neuci Mariano, boa noite. A Neuci é a mãe do nosso amigo que está no som. Um grande abraço para vocês, muito bom este assunto, a Kelly comentou. E a Gigi entrou aqui agora, boa noite, Gigi, que Deus abençoe sua vida. A Gigi Pavese, é uma personagem muito importante aqui em Hortolândia, é uma pessoa muito inteligente, bastante conhecida, e ela vai estar aqui no nosso programa. Ah, que bom. Na primeira semana de agosto, a primeira quarta-feira de agosto. Ah, não vou perder. E aí, que nem diz o ratinho aqui, a tampa da chaleira vai voar. Vai voar. O assunto aqui vai ser da hora. Um abraço, Gigi, que Deus abençoe a sua vida. E ela está aqui, obrigado. É isso aí, Gigi. Que Deus abençoe Deus grandemente abençoe. a sua vida. E obrigado por estar aí nos prestigiando, tá bom? Doutora Cida, quais são os mitos e verdades sobre as pessoas que abusam da criança e do adolescente? A primeira pergunta, só responder, tem muito mito em cima disso? Tem. E tem muitas verdades também? Só tem verdade. Verdades? Porque o que acontece? Não existe um mito verdadeiro, né? Mito é mito. Mito é uma história que se conta, né? É uma coisa que você cria, é diferente da verdade, né? Que a verdade existe. Então, por exemplo, toda pessoa que abusa de uma criança ou adolescente é um pedófilo? Né? Não. Não? Não, isso é um mito. Entendeu? Porque a pedofilia, ela está classificada entre as doenças, ela está classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, entendeu? Mas a pessoa pode abusar de uma criança e não ser pedófilo, não ser doente, ser um oportunista, por exemplo. Entendi. Entendeu? Ou ser uma pessoa que se viciou em pornografia, né? Como nós já falamos aqui. Vai aumentando o nível da pornografia. Falando em pornografia, deixa eu interromper a senhora um pouquinho. Essas pedofilia infantil que a gente vê nas redes sociais, pessoas trocando, vendendo, Polícia Federal isso é prendendo. pedofilia. Isso é uma pedofilia. Essa pessoa ela é um doente ou ela é um oportunista? Não, ele é um doente. Um doente? Ele é um doente. E as pessoas que compartilham com ele comprando também, e vendendo é tudo doente? Tudo doente. Então, e nós vamos chegar lá no nível dessa doença. Beleza, vou até tomar uma aguinha aqui. Nem todas as pessoas que abusam de criança e adolescente são pedófilos. A pedofilia é um transtorno de personalidade caracterizado pelo desejo sexual por crianças pré-púberes, geralmente abaixo de 13 anos. Para que uma pessoa seja considerada pedófila, é preciso que exista um diagnóstico psiquiátrico. Então, por exemplo, todas essas pessoas que são presas, elas passam por uma análise psiquiatra, por uma avaliação psiquiatra, para ver se ela é sem vergonha, se ela é só comerciante, se ela quer ganhar dinheiro em cima, exploradora, né, que nós já falamos lá atrás da exploração, se ela é só uma exploradora ou se ela é um doente. Para ela ser um doente, ela tem que ser diagnosticada como doente. Muitos casos de abuso e exploração sexual são cometidos por pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno. O que caracteriza mais um pouquinho na fala da senhora. Pois não. Se a pessoa for diagnosticada como doente, o que acontece com essa pessoa? Ela vai pagar pelo crime da mesma forma, só que a doença tem um atenuante.
O que é uma atenuante? É uma diminuição de pena. Por exemplo, se o senhor comete um crime bêbado, excessivamente bêbado, o senhor não tem controle sobre os seus atos, essa embriaguez, ela diminui a sua pena, porque o senhor não tem consciência daquilo que está fazendo. Então, ela é uma atenuante. Existe na lei as atenuantes e as agravantes. Então, esse é uma E essa atenuante. pessoa que é considerada doente, ela vai ser presa numa clínica ou vai ser presa num presídio comum? Não, ela vai ser presa num presídio comum com a pena diminuída. Ah, se os caras pegar, o É, diagnóstico dos caras é é diferente, né? Então, diferente. Por isso que ele é preso num lugar chamado seguro. É dentro da cadeia, mas ele fica no seguro. É uma cela onde é impossível outra pessoa entrar. Tem uma frestinha desse tamanho, quer dizer, é horrível. É o que chamavam antigamente de solitária. É uma porta de ferro enorme, né? Então é só cimento e ferro, e só uma frestinha desse tamanho assim, por onde passa o alimento. Ele toma sol em horários diferentes dos demais presos, e às vezes até em local diferente, ele não tem contato nenhum com os demais presos, porque isso na cadeia é fatal. de vez em quando esse seguro não segura, né? Morreu de velho. De vez em quando tem as rebeliões que os negros conseguem chegar lá. Faz tempo, né, que não tem mais, mas é sempre, quando tem a rebelião, o seguro é o primeiro que eles vão atrás. Prossiga, doutora Cida, para continuar. Outro mito ou verdade, quem comete abuso sexual quase sempre é homossexual? É mito ou é verdade? Acho que é mito. É mito. Passa longe disso. Os autores de crimes sexuais têm sempre perfis muito distintos dos homossexuais. A criança pode até, depois de ser abusada, pode até ter uma tendência homossexual, uma direção homossexual. Mas o homossexual não é necessariamente um abusador de crianças. E não necessariamente foi abusado também. Não necessariamente ele foi abusado. Eu já ouvi muitas histórias da pessoa do menino dizer que desde pequeno ele gostava de brincar de boneca, gostava de usar vestido, gostava de coisas femininas. E sempre foi tratado com carinho, sempre foi respeitado, não tem nenhum tipo de abuso que o tenha tornado aquilo que ele é. Entendi. Entendeu? Foi realmente uma E, decisão dele. e uma pessoa que. Eu tenho um amigo que desde pequeno ele sempre teve essa tendência de também de colocar o. Ele via a mãe dele arrumando a irmã, então ele tinha vontade de ser igual à irmã, vestia a roupa da irmã, colocava saltinho e tudo. Já tinha essa Tendência. tendência. Porém, ele foi abusado também na infância sexualmente. E há alguma pesquisa de uma criança homossexual ser mais abusado do que uma criança que não é? Ou não? Então, existe. A criança, normalmente, que é mais. Normalmente, eles são mais gentis, mais delicados, e primeiro eles viram motivo de zombaria dos demais, e depois eles viram vítimas de abuso dos demais coleguinhas. Quando um amiguinho percebe que o outro tem essa tendência ou essa diferença, e às vezes a criança nem é, porque criança não é nada, né? Criança é criança só, entendeu? Não existe uma criança homossexual, não existe. A criança é menino ou menina. E às vezes, porque a criança fala delicadamente, não significa que ela não seja aquele sexo pelo qual ela foi registrada. Nem porque a menina gosta de jogar bola, ela é menino. E nem porque o menino gosta de falar calmo, gosta. Nós temos aí na Bíblia Jacó e o irmão dele. É isso mesmo. Entendeu? Tem ali.
O Jacó gostava de cozinhar, gostava de ficar ali junto com as mulheres fazendo comida. Ele era um chefe de cozinha, se fosse hoje, né? Então todos os chefes de cozinha são homossexuais, E Jacó teve um monte de mulher e uma tantada de de filho, né? filhos, entendeu?